Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza. Eu ajudo pessoas através da união da quântica com a espiritualidade a prosperarem em todos os setores de sua vida, a precipuamente identificarem e vivenciarem seu propósito de vida, a serem pessoas pelo menos próximas ao próximo nível, e o que significa serem pessoas mais bondosas, que têm uma sensibilidade em ajudar, têm a percepção sobre o que é bondade e maldade, e assim agir de acordo com a bondade, dentro daquilo que a minha percepção hoje me permite. Eu também vivencio um processo idêntico ao de você. Hoje vamos falar sobre vários pontos, várias questões, focando 90%, tudo que eu falar hoje vai ser focado na prática. Inclusive, vamos fazer aí umas práticas ao vivo. Logo, uma primeira questão muito importante é o seguinte: quando iniciado esse estudo, que estudo? Esse estudo é porque cada pessoa pode chamar de um nome diferente. Você pode chamar de mecânica quântica, outros podem chamar de lei da atração, outros podem chamar de união da ciência com a espiritualidade. E esse estudo, um novo paradigma, né? Paradigma quântico. Existem situações que passam despercebidas e que muitas vezes fazem a pessoa ficar lá naquele abismo entre a teoria e a prática. Tão falado abismo. É o seguinte: o doente mental, o doente mental mesmo, na Matrix, é o quê? O que seria uma pessoa que tem uma doença mental? Assim, a grosso modo falando, o que seria? Na Matrix, a pessoa que tem um desvio mental, tem a mente fora do padrão comum, no que diz respeito a chamá-la de doente, e não de pessoa fora séria, chamá-la de doente. Quem é esta pessoa? O que seria esta pessoa? A grosso modo falando, seria uma pessoa que tem pensamentos, ideias muito distantes do pensamento padrão da Matrix. A grosso modo falando. E aí entram realmente as pessoas lelé, que realmente têm um retardamento mental. Muitas são assim porque o inconsciente e o consciente estão num campo só, ou seja, o inconsciente tá todo consciente, imagina. A pessoa pira. Aí eu falo, não é que ela pira, é porque o consciente dela tá junto com o inconsciente, ponto. Aí convencionou-se chamar de maluca para o paradigma padrão da Matrix. Lê-se um pseudo padrão. Pseudo, para quem não sabe, significa falso. Nesse sentido, quando uma pessoa, levando essa informação em consideração, quando uma pessoa ela começa a se aprofundar, o ativista quântico, a pessoa começa a estudar física quântica, ciência com espiritualidade, arquétipos, começa a estudar como expandir a mente, estuda sobre crenças limitantes, sobre inconsciente, linguagem do inconsciente, e por aí vai.
ela vai cada vez, esta pessoa, ela se transforma num ativista quântico. Chega um determinado momento que podemos chamá-la de ativista quântico. Ou um pseudo, porque se ela não pratica, é um pseudo, só sabe. Aí não é ativista. Ativista é aquele que pratica. Mas ela, pelo menos, se diz ativista quântico. E ela vai galgando, vai prosperando, prosperando, prosperando. Como ela percebe, sente que é o caminho correto, aquele é o caminho, existe uma tendência a ela querer se perpetuar até aí vem uma outra questão, né, do limite de merecimento, crença limitante, etc. Tal, que eu não vou entrar nesse mérito, nesse momento. Mas vai ter uma tendência aí a ela se perpetuar se não levar em consideração essas questões da crença limitante, sombras, etc. E no que essa pessoa ela vai se aprofundando no ativismo quântico, ela vai se distanciando cada vez mais daquele padrão da Matrix, padrão de pessoa comum, um padrão de pessoa que não é maluca. E do que ela vai se distanciando, chegará um momento, mas aí é mais na frente, em que, de fato, se ela for revelar, falar tudo o que ela tem certeza que assim é, ou seja, se ela for falar tudo o que ela já vivenciou, sentiu do paradigma quântico, que é o real paradigma, ela vai ser taxada como maluca. É claro que esta pessoa, quando ela está neste... mas esse nível é bem lá na frente. É claro que a pessoa que está galgando esse caminho do ativismo quântico de forma real, ou seja, teoria e prática, ou seja, resultados em todos os setores da vida, ela não vai cometer esta falha de ficar revelando os conhecimentos dela para colocar a cara à tapa para ser julgado, porque não tem a mínima necessidade. Inclusive, por exemplo, numa mentoria, não tem por que falar determinados conhecimentos que haverá grande chance de no dia seguinte ninguém mais estar na mentoria do que realmente passar a fazer o ativista ter um crescimento com o conhecimento. Então, se o conhecimento vai mais prejudicar do que ajudar, não tem por que ser falado. É melhor esperar o momento certo para ser falado. Quando eu falo que o conhecimento pode mais prejudicar, é porque, leia-se, a pessoa pode não estar preparada para aquele conhecimento X. Ela pode não ter a percepção adequada para entender, de fato, as nuances daquele conhecimento X, e assim ela terá uma visão diferente do conhecimento, não terá a verdadeira... não terá o verdadeiro bojo ali. Bojo significa interior, do conhecimento. E assim ela vai deturpar e vai achar algo lunático, etc. e tal. Então, né, tem as suas... Tudo tem o seu momento. É claro que tudo tem o seu momento, mas quem faz o momento é a própria pessoa. Dito isso, existe uma autossabotagem muito grande no sentido de quando eu vejo muito isso. Eu vivenciei e vejo acontecer muito. Quando uma pessoa está prestes a dar um verdadeiro salto quântico,
ela dá, e isso tudo também vai estar envolvido com a questão das crenças limitantes, vai estar envolvido com a questão do não merecimento, mas quando a pessoa está prestes a dar um salto quântico, acontece bastante dela entrar nesta celeuma, nessa discussão do calma aí, ela mesma refletindo, calma aí, será que eu estou ficando maluca? E aí é nesse momento, quando ela coloca quando ela questiona, é nesse momento que a pessoa retorna, ela está prestes a sair da caverna. Está prestes a tomar aquele baque, né? Tudo escuro, tomar aquele baque. Ela volta para a zona de conforto. E é claro que aí tudo está interligado. Tem as crenças limitantes, a sensação de não merecimento, as sombras, tudo pode estar influenciando. Só que este ponto que eu citei é uma referência, é um fator decisivo, muitas vezes, que se percebido, a pessoa que não daria um salto quântico, ela vai dar o salto quântico. Ou seja, vou deixar bem claro, a pessoa está prosperando, tá lá, crescendo. Quando ela chega aqui, não vai ser mais aqui. Se ela chegar aqui, vai ser aqui. Só que, em razão de não, pode ser não merecimento, pode ser crença limitante, ou pode ser unicamente esse fator. Que fator? Este de, será que a pessoa refletindo, será que eu estou ficando maluca? Eu estou muito fora da minha realidade? Porque aqui é um padrão totalmente diferente do considerado o padrão normal na Matrix, que é um pseudo normal. Não existe essa normalidade. Aquele paradigma da Matrix é tudo errado. E aí, com certo receio da pessoa estar ficando, né? Ela tem esse receio, será que eu estou ficando maluca? E isso também é culminado, muitas vezes, pelas pessoas que estão ao seu redor que não estudam a quântica. Este fenômeno, se percebido antes de ocorrer, a pessoa tem o controle. Agora, se simplesmente acontece, eu vejo muitas pessoas voltando para o abismo lá entre a teoria e a prática, em razão disso, ficando lá na zona de conforto. Então, é um ponto que tem que ser percebido. Por isso que eu estou trazendo essa informação. Dito isso, alguma pergunta, alguma dúvida sobre este ponto? Pode perguntar à vontade, se alguém quiser. Deixa eu só liberar o áudio. Áudio liberado. Perguntas? Avante. Esse ponto, então, foi esclarecido. Um segundo ponto muito importante para ser falado hoje. Seguinte, existem determinados comportamentos determinados comportamentos, na verdade são vários que tem aí, mas um só desses vários comportamentos, ser colocado no seu dia a dia como um hábito, ou seja, como algo que será feito de forma certa, 100%, não há dúvidas que o comportamento vai ser deixado de lado. Se a pessoa
internalizar o comportamento como algo que, assim como 2 mais 2 igual a 4, vou dar exemplos, claro. Se ela fizer isso, necessariamente o padrão dela vai fazer isso aqui, dependendo do setor do comportamento. Agora vamos para a prática, que é o que eu gosto. Exemplo. Exemplo real, tá? Eu tomei umas. Dentro do setor financeiro, eu tomei umas decisões que, após serem tomadas, necessariamente o meu padrão aumentou, cresceu. Necessariamente. E aí, eu meditando essa semana sobre isso, eu pensei, para eu dobrar o meu padrão nesse sentido, basta eu tomar mais 4 decisões de comportamentos que eu tenho certeza que são que serão válidos e colocá-los dentro desta frequência, essa frequência numérica, desta energia do 100% garantido que o comportamento será realizado. Agora vou mostrar na prática. E coisas são comportamentos simples. Eu tomei uma decisão de sempre beber em copo, em taça ou um copo parecido com taça. Copos, beber água, beber, seja lá o que for. Água, basicamente, suco, água de coco. De vez em quando, uma Coca-Cola, que é um veneno, tá? Mas vamos lá. Após eu adotar esse comportamento como um padrão, necessariamente, o meu polo financeiro, ele deu uma positivada, uma carga de positivada. O que significa ganhar mais por mês, um lucro maior. Necessariamente, mas é o seguinte, não tem nenhum copo na cozinha, só tem copo de requeijão que porventura tem, vamos supor que tenha geleia de requeijão, sabe aquela geleia de mocotó? E não tem nenhum copo assim, desses bonitos, onde a pessoa, ao usar, ela emana abundância. Ela vibra na abundância. Quando ela bebe no copo de requeijão, ela vibra na escassez. Se não tiver nenhum, eu posso estar com muita sede. Eu não vou beber água. Ponto. Ou é um copo assim, ou não é. E assim, não tem nada demais aqui, é um copo barato, tá? Mas ele é diferente do copo de geleia. Esse copo não é caro, isso aqui é um arquétipo. O copo de geleia é um arquétipo. O fato de beber num copo de requeijão, que era que o copo que era um pote de requeijão e virou copo, isso é um arquétipo. O copo é um arquétipo, o fato de você beber nesse copo é um arquétipo. Tem que ser entendido. Então, 100% eu tomei essa decisão e senti esse aumento. Uma outra decisão que eu tomei. E é o seguinte, as pessoas que vibram na escassez, as pessoas que estudam quântica, etc., mas vibram muito na escassez, todas elas têm esse comportamento que eu vou falar agora, que é o comportamento que, se você tomar a decisão de anular da sua vida, você também vai crescer. Eu acho que o Jones sabe qual é. Sabe qual é? Sabe qual o comportamento agora que eu vou falar? Jones. Jones tá aí? Eu vi ele por aí. Você sabe? Oi? Cara, tô tentando lembrar aqui, tô tentando puxar aqui na mente. Alguém sabe? Alguém suspeita? Igor, Oi, fala, Davi. é em relação à pirataria? Não.
Mas poderia ser, mas não é não. Mas poderia. Seguinte, as pessoas que. Não, Davi, não poderia, porque esse comportamento que eu vou falar agora é um que é as pessoas que vibram na escassez no grau, né, um grau de forma muito forte, elas fazem isso. Que é o quê? Jogar na loteria e ficar colapsando mentalmente que vai ganhar. Essas pessoas são as que vibram mais na escassez que tem. Jogar na loteria é errado, já é um erro muito grande. A pessoa que vai jogar na loteria ainda fica querendo colapsar que vai ganhar. Aí, essa específica, a que joga e que fica tentando colapsar, essa é que é a grau máximo. A grau máximo não, né? A grau máximo é a pessoa que está morando na rua. Mas é uma que vibra muito da escassez. Só as que vibram muito têm esse comportamento. De forma assim, recorrente. Então, se alguém já tem aí, já sabe, né? A decisão: não jogar em loteria. Mas assim, é uma decisão de nunca mais jogar na loteria. Um joguinho, não. Daqui a 5 anos fazer um joguinho na Mega Sena da virada? Não, é nunca mais, é nunca mais. Quando tomar essa decisão, aí no dia seguinte já se sente. Mas tem que ter uma certeza absoluta. São comportamentos fáceis e que tem um retorno muito grande. Só que é o seguinte, essa decisão de não jogar na loteria, para mim, não foi tão fácil assim, não. Porque eu acreditava piamente que ia ganhar um dia. E as pessoas se enganam. Elas ficam anos achando que não, tá tranquilo. Um dia eu vou ganhar na quina, na Mega Sena, não sei o quê. E aí lá se passaram 30 anos, a pessoa já tá velhinha, né? Não porque 30 anos já é velha, mas, né? Se ela começou a jogar com 40, tá com 70, perdeu 30 anos da vida sem buscar entrar no propósito de vida e sem buscar alguma solução no sentido de prosperar, porque ela acreditava que um dia ganharia na loteria. E isso acontece de forma inconsciente, a pessoa não percebe muitas vezes. Ela não percebe esse estado. E isso que é o perigoso. Algumas são conscientemente. Algumas pessoas, de forma consciente, se comportam desta forma. Outras, de forma inconsciente. Como assim inconsciente? Elas jogam e acreditam que um dia vai ganhar. E, em razão disso, de forma inconsciente, não buscam a prosperidade. Porque estão se garantindo numa premiação aí que vai ocorrer só na mente dela. De forma inconsciente. Isso significa que a pessoa não sabe que esse processo está ocorrendo. Que esse é o motivo dela não prosperar. Se for inconsciente, ela não sabe. Ah, então eu devo analisar? Nem não precisa. Simplesmente, você não precisa refletir para ver se esse processo está ocorrendo com você. Não precisa. Simplesmente tome a decisão de nunca mais jogar em loteria. Em jogo, seja ele qual for. Pronto. Se for uma decisão 100%, não há chance de fazer de um joguinho. No dia seguinte, ou até mesmo em questão de algumas horas, a pessoa já se sente mais próspera e atrai situações favoráveis, ideias, propósito de vida, propósito de vida.
Eu citei aqui o setor financeiro, só que em todos os setores tem decisões que fazem a pessoa ter um crescimento dentro do setor. Pode ser amoroso, relacionamento, pode ser é, de conhecimento, de cultura, tudo. Desativando o som aqui. Mundo. De tudo. Vamos agora falar dentro de um setor que é muito importante, que é o que significa a questão do caráter e a questão do fortalecimento da personalidade. Esse é um processo que também, da mesma forma que é fácil, algumas pessoas podem encarar como um processo difícil, que é ela ser verdadeira consigo. Ela está vivenciando, a pessoa, vamos colocar você está vivenciando um processo de amadurecimento, de crescimento, de conhecimento da quântica e respeitando a posição em que você está. O que eu estou querendo dizer? De você não achar que é uma pessoa e, na verdade, você ser outra. Ou seja, não usar máscara. Quanto mais fiel a si, quanto mais você ser fiel a você mesmo, isso significa você ser verdadeiro, isso significa você não mentir por ego, por exemplo, falar que eu ganho 10 mil reais e a pessoa ganha 2 mil, por exemplo. Estou dando um exemplo bem chulé para você entender. Porque eu tenho conhecimento paranormal? E não tem. E se tivesse, não era para falar. Era para... Porque quem realmente tem não fala. Se fala porque não tem. Quanto mais fiel a si, mais confiável para o universo essa pessoa será, mais magnética ela será, maior a evolução, maior a capacidade dela fazer pessoas crescerem, etc, etc. Então, a questão aí não gira em torno do status da pessoa. É claro que, quando eu falo a questão não gira em torno do status, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que uma pessoa, ela não precisa ter muito dinheiro, ter um carro, para ela ser respeitada. É claro que se a pessoa tem muito dinheiro, ela logo de cara, ela vai ter um certo respeito que pode ser falsidade, na maioria das vezes. Mas o verdadeiro respeito, e é o maior respeito que existe, é aquele em que a pessoa ela tem esse respeito por ela ser verdadeira, ser fiel a ela mesma. Ela não finge ser uma pessoa que ela não é. Ela está num processo e ela vai respeitando esse processo. Se ela está aqui, ela vai dizer que ela está aqui. Se ela está aqui, ela vai dizer que ela está aqui. Se ela está aqui, ela vai dizer que ela está aqui. Ela não vai se mentir nem ao se auto-enganar, achando estar numa posição e, na verdade, estar em outra. Na Matrix, esse processo ocorre muito com a questão da pessoa querer se fazer de rica sem ser. Muito isso. Isso na Matrix. Nesse nosso processo, o processo do ativista quântico, tem esse ponto, e o ego é o vilão aí. O ego é o maior inimigo de qualquer pessoa. Neste processo do ativismo quântico,
eu percebo muito o seguinte: a pessoa, ela começar a viajar no sentido que está tendo contato com extraterrestres e não está. Não sei se ela acredita que está ou ela finge que está. Acho que cada um é um ponto. E aí entra, né, nesse ponto entra realmente o louco. A pessoa chega um determinado momento que aí ela pode ser vista como uma verdadeira louca, mas aí é a louca de fato mesmo. Não é o pseudo louca, é o louca. Voltando, a pessoa ela acha que está fazendo contatos com extraterrestre, mas não está. A pessoa ela acha que é um anjo, ela acha e tem várias situações que eu já vi. Ser verdadeiro consigo mesmo. E isso começa nos pequenos detalhes do dia a dia. Quando você é verdadeiro nos pequenos detalhes, aí quando você erra, você vai lá e corrige. Por exemplo, outro dia aí eu estava conversando no WhatsApp e a pessoa perguntou para mim como foi meu dia. Meu dia tinha sido mais ou menos. Aí eu falei, não sei porquê, de forma automática, ele foi ótimo. Aí eu, pô, meu dia não foi ótimo. Aí eu apaguei, deu para apagar e falei, olha, meu dia foi mais ou menos. Mas de uma forma automática, eu falei, meu dia foi ótimo. Não foi ótimo. Por que eu falei que foi ótimo? Esses pequenos detalhezinhos, você tem que ser verdadeiro. A pessoa pergunta, oi, como você está? Aí é um padrão a pessoa falar, tudo bem, mas está tudo bem mesmo? Porque se não está tudo bem, você não deve falar que está tudo bem. Ah, mas não está, mas não quero demonstrar. Fala de uma outra forma, mas seja verdadeiro consigo. Sendo nesses pequenos detalhes, aí você vai ter um domínio nesses outros pontos. Porque não chega a ser inconsciente, mas esses processos automáticos, como, oi, você está bem? A pessoa não está, mas ela responde, estou bem. Esses processos automáticos, nesse caso aí, é um processo pequeno, mas eles têm a tendência a irem crescendo. E aí ela entra numa automação totalmente enganosa, auto-enganosa. Chega num determinado momento, infelizmente, em que a auto-enganação é tão grande que a pessoa não dá, ela não enxerga, é como se ela tivesse cega. Pode vir o Papa falar com ela que ela não vai aceitar. Eu já vi pessoas assim. Eu me lembro muito bem de uma, inclusive, foi lá em São Paulo, quando eu conheci ela na fila para ser atendido pelo professor Hélio. E aí, conversa vai, conversa vem, ela, nessa enganação, qualquer dúvida que uma pessoa perguntasse naquela fila que pessoas enfrentavam desde as 7 horas da manhã, mas assim como eu enfrentei esse dia desde as 7 horas da manhã para ser atendido às 7 horas da noite, mas maravilhoso, maior alegria. Qualquer dúvida ela vinha falar. Qualquer dúvida ela vinha falar. E não aceitava nada de fora. Tudo ela contestava. E aí, né, eu fui conversar com ela, depois do meu atendimento. Zero resultados. Zero resultados. Estava morando de favor. Zero resultados em tudo. Quando eu falo resultados, tem pessoas que acham que eu estou me referindo apenas à questão financeira. Não. Quando eu menciono resultados, é tudo. Morando de favor, porque queria um relacionamento, mas não conseguia. A filha não estava brigada com os filhos,
com os filhos homens, a filha, a mulher, ela não estava conseguindo colocar ela para frente e não enxergava. Não enxergava que ela não estava praticando o que ela estudava. É triste, isso é triste. Mas ninguém aqui está nem perto de um nível desse, como dessa mulher, senão não estaria fazendo a mentoria. Ficou claro para vocês? Ficou claro para vocês este ponto? Rafaela, ficou claro? Jones? Carla? Elisângela? Ficou claro, Elisângela? Sheila? Explica para mim, Sheila. Por favor. Né? Eu não estou querendo saber se você captou. Eu estou querendo captar se eu passei da forma correta, tá, querida? Deixa só para o lugar que tem menos barulho aqui. Eu tô aqui na cozinha, tem mais barulho. Peraí. Barulho não, você está se afastando para não falar sobre isso perto de outras pessoas? Ou é o barulho Não, mesmo? barulho, porque Tô não, brincando. Se você barulho, falou que é barulho, é barulho. Pode falar, querido. é a panela de pressão, a barulho tá ruim demais ali. É porque aqui no quarto não tem jeito de escrever. Então, o que eu entendi é que a gente tem que ser verdadeiro, né, com a gente mesmo, assim, de tudo, né, não querer vestir uma fantasia do que não é, né, para poder ficar bem com as outras pessoas. Só ficou em dúvida, ficou uma parte em dúvida, meio em dúvida para mim. Quando você falou da taça, eu até anotei para perguntar. Igual você falou assim sobre a taça, que a gente beber, se não tiver, você não vai beber, certo? E se você for para uma academia, você poderia levar uma squeeze, ou você não vai beber água lá? Ou se você for dirigir por várias horas de carro, você não vai levar uma garrafinha ou vai comprar uma água? Como que você vai fazer? Então, foi bom você ter perguntado. A minha decisão foi não tomar mais em copo de requeijão ou copo de geleia, que era ou aquele copo de extrato de tomate, esses copos de vidro que serviam de embalagem para outros produtos. Ponto, foi isso. Na academia, se tiver aquele copo de plástico, eu bebo, não tem problema algum, Ah, sim. tá? Essa, Bebedouro, essa bebo. parte foi só essa parte que ficou em dúvida. E o resto é o que eu entendi. Eu tenho que pegar até minha agenda ali. Mas veja bem, O que tá? Ô, Sheila, vamos deixar claro, isso foi a minha decisão. Uhum, Foi uma decisão, foi minha, mas uma pessoa pode tomar a decisão de não tomar em nenhum tipo de copo que possa, porventura, emanar escassez. E aí ela pode incluir o copo descartável, de plástico, por aí vai. Isso é uma coisa individual. Eu tomei. É muito importante tomar uma decisão de que a pessoa saiba que ela vai cumprir. Se eu fosse vedar beber água no bebedouro, beber água do copo descartável, ou eu não iria cumprir, ou eu ia ter uma deficiência de água. uhum. Né? Então Eu entendi. a pessoa tem Não, que pode continuar. ser verdadeiro já começa desde então. Já começa no momento da decisão. No momento que tomar a decisão, igual a de jogar, né? Que às vezes, igual você falou, de jogar e a pessoa fica. Exatamente. Tá bom? Você. Beleza? Peraí, só um minuto. Barulho.
Então vamos lá. Igual você falou também. Vamos lá, vamos seguir. Deixa a live andar também, tá, Sheila? Depois você me pergunta. Nesse sentido, qual é a decisão que você pode tomar? E assim, logo de cara, uma decisão. Não tome 2 ou 3. É uma agora. Porque se você tomar 2, você pode estar dando um passo maior que a perna. É uma decisão. Ainda tem umas questões dentro desse setor do fortalecimento da personalidade. Tem muito, né, da pessoa que fortalecimento do caráter, da lealdade, da honestidade. Tem diversos comportamentos aí que você pode internalizar como algo a ser feito de forma 100%, sem abrir exceção, e que vai lhe dar excelentes resultados. Tem vários. Eu vou citar alguns. Proibir leitura de e-book. Você pode tomar a decisão de nunca mais beber refrigerante, por exemplo. Parece que... Não, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Vou explicar, mas tem tudo a ver. Eu nunca mais bebo refrigerante. A pessoa firma essa convicção. É uma boa decisão. Para aquelas que têm o costume de beber sempre. A pessoa quase não bebe, aí tem essa decisão. Não. Ela está se enganando. A pessoa... Eu passei por uns processos bem interessantes. Eu sempre quis ser policial. Aí eu estudando para concurso. O primeiro concurso que eu passei foi para agente penitenciário do estado do Rio de Janeiro. E aí, na minha cabeça, eu era policial, mas eu não era. Naquela época, o agente penitenciário não era policial. Hoje em dia virou. Mas aí eu não falava que eu era agente penitenciário, porque a palavra, né? Agente penitenciário, carcereiro, uma coisa meio... Eu achava isso. Hoje em dia é um pouco pejorativo, sim. Mas naquela época me afetava muito. Vou falar com uma mulher, vou falar que eu sou agente penitenciário? Não. Aí eu falava que era policial civil. Falava que era polícia federal. E criava essa máscara. No início, né, que você vai, né, entrando nesse personagem, maravilha. Mas depois, uma sombra criada. E aí, qualquer ponto, quando alguém chega e fala, não, mas calma aí, você é agente penitenciário, né? Nossa, aquilo me causava uma dor, porque se transformou numa sombra. E eu tenho certeza que muitas pessoas passam por algo semelhante, mas com outras nuances. E quando isso é resolvido, é uma liberdade. A liberdade. Porque a mente, ela não entende. A mente, né, a pessoa é uma coisa, está dizendo que é outra, a mente fica confusa. A mente, a própria mente ela se coloca numa posição inferior. A pessoa inferior, ela tem que mentir para buscar aceitação, seja lá o que for. Ela vai se colocando numa posição inferior, e aí essa posição inferior é uma posição em que o universo não gosta dessas pessoas. O universo são pessoas não confiáveis, são pessoas que, né, não são merecedoras, são pessoas que têm que ficar ali. Inferior tem que ficar na posição inferior. Se quiser algo maior, a pessoa tem de ter comportamentos maiores.
E aí, esse foi uma principal questão. Logo depois, eu passei para o concurso de agente penitenciário federal. E aí eu falava que era policial federal. Esse meu cargo se tornou Polícia Penal Federal, que eu estou até hoje, sou lotado da Polícia Federal. Mas, há uns anos atrás, eu falava, sou delegado federal, juiz federal. Com mulher, então. E a grande verdade é que se eu fosse 100%, como eu sou hoje, não digo 100%, né? Mas se eu fosse verdadeiro, como eu sou hoje comigo mesmo, com as pessoas com as quais eu mentia, o meu respeito seria muito maior. Mas, assim, passado. Mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas, elas mentem para conseguir algo que elas podem, e esse algo elas podem ter muito mais se elas forem verdadeiras consigo mesmas. Esse é um dos segredos do magnetismo. A pessoa ser verdadeira a ela mesma. Quanto mais verdadeira, mais alfa, mais ela cresce, mais ela vai mais evoluir. Quanto mais verdadeira, mais crescimento ela vai ter. Quanto menos verdadeira, o crescimento. Ou seja, num caso desse, o agente penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, que é verdadeiro consigo mesmo, ele tem mais, caso esteja dentro da fluência dele, se transformar num delegado, num juiz, ele vai conseguir isso muito mais, ele vai galgar esses resultados muito mais rápido se ele não for verdadeiro consigo. Se ele não for verdadeiro consigo, grande chance dele ficar naquele personagem para sempre. Ele pode até evoluir na mentira, o que só seria pior. Estão captando? E, ainda que, eu quero deixar isso bem claro, ainda que a pessoa não evolua, vai que o propósito de vida da pessoa é naquela energia ali pela qual não é muito bem vista. Mas se ela for verdadeira, o status dela vai ser muito maior do que o status de alguém que realmente é juiz, mas que diz que é tabelião, diz que é desembargador, por aí vai, porque isso não tem limite, tá? Não tem limite, é algo ilimitado. Mas assim, dane-se o status, né? Desculpa o termo, mas não interessa o status, mas o respeito que ela vai ter, mas também dando respeito, mas não é dando respeito, é o autorrespeito, é a sensação que ela vive, é a alegria, o dia a dia, a sensação de felicidade, de confiança, de ser uma pessoa correta. Essas nuances influenciam no bem-estar, influenciam na alegria, e é o que, no final das contas, é o que importa. Se a pessoa é realmente feliz, se ela vive realmente feliz, se ela vive realmente alegre ou não. Né? No final das contas, dinheiro, tudo é em busca de uma verdadeira alegria. Entrar no propósito de vida, no final das contas, por quê? Porque a pessoa vai sentir uma alegria muito grande. No final das contas, a alegria é que está por trás de tudo. Felicidade e alegria. Verdadeira alegria. Mais alguma pergunta? Sem ser a Sheila, porque a Sheila estava começando a desviar. Depois você me chama. Sem ser a Sheila nesse caso, tá, Sheila? Alguém quer perguntar alguma coisa? Um ponto. Uma falha muito rotineira também. Ó, tudo que eu estou falando aqui é prática pura, hein? Tudo é prática. Grava essa frase. Se
você falar de suas feridas para pessoas pelas quais você não confia, esse sangue vai atrair tubarão, vai atrair vampiro. As suas feridas, você não vai guardar apenas para si, mas você jamais vai, assim, falar a torto à direita. Foi captado? Porque quando se fala de algo, de uma ferida, a ferida, uma ferida pode ser um estado emocional, né? E um acontecimento X que culmina no estado emocional, esse estado emocional negativo funciona como um sangue de atração para vampiros. Então, não tem porquê a pessoa colocar isso num palco e jogar o holofote. Ela também não vai deixar totalmente na sombra, mas ela vai comentar com as pessoas corretas. Deixar na sombra sem comentar com ninguém é tão pior quanto contar para todo mundo a torta direita. E quando eu falo contar o quê? É aí que tá. Não importa não importa o que. O que importa é o que aquilo causa em você. É isso. Indiferente do que seja. Às vezes a pessoa tem uma verruga na mão, a pessoa alegra. Outra tem uma verruga na mão e faz ela tem uma síndrome de pânico por causa daquilo ali. Então não é nem o que, é o sentimento que a pessoa tem pela situação lá pela qual ela vivencia. Grave isso. Outro ponto. Perguntas. Eu adoro perguntas. Perguntas? Não? Igor, Fala, Elisângela. quando, por exemplo... Pode perguntar. Tá travado? Elisângela, pode perguntar. Sim, Igor. Agora sim, que estava mudo aqui e eu falando sozinho. Pode perguntar, imaginei. Seguinte, você já esclareceu mais ou menos, porém, a pessoa pergunta como vai e tal, e aí eu não quero, óbvio, eu não quero ficar falando da minha vida para as pessoas. E eu falo, vou bem, né, maravilhosamente bem, mas muitas vezes não estou bem. Como não falar, por exemplo, eu não quero falar porque eu não estou bem, entendeu? Ficar dizendo, a pessoa fala, o que aconteceu e tal, e aí já puxa um assunto negativo, uma coisa que eu não quero falar sobre. Como agir nesse caso? Como seria, se você fosse 100% verdadeira a tudo aí, como você procederia? Visualiza? Ou não? Sim. O que você falaria? Se fosse 100% verdadeira, o que você falaria? Bom, graças a Deus, estou com saúde, tenho comida na mesa, então tá tudo certo. Não. Tá mentindo. Não, tipo assim, como é que vai? Tudo bem. Estou com saúde e tô levando. Não, isso aí é autossabotagem, tá? Isso é visão romântica da vida. Autossabotagem. Vamos lá. A pessoa 100%, numa situação dessa, a pessoa 100% verdadeira falaria o quê? Olha, eu não estou muito bem não, mas eu não quero falar sobre isso. Ponto. Não é isso? Entendi. Estão vendo como é que a percepção é algo que pode ser muito fácil ou pode não ser fácil? 100% verdadeira. 100% verdadeira é 100% verdadeira. Não tem pra onde escapar. É ou não é?
Concorda, Elisângela? Concordo. É bem simples se falar com a autoridade também, né, da forma que você falou. É se impor mesmo. Não, numa boa, né? Numa boa, né? Falar, É, pô, cara, não tô tão bem assim não, mas vai melhorar, mas não quero falar sobre isso também. Ponto. Nem precisa falar, às vezes, falar, cara, não tô muito bem não, mas vamos lá. A pessoa nem vai querer saber. Às vezes é só algo padrão ali, mas não é porque é algo padrão que a pessoa vai ter um comportamento padrão automático mentiroso. e outra, e sempre pessoas que ficam perguntando assim, ah, você está bem? Você está bem? Manda mensagem perguntando, porque acho que a pessoa está querendo falar dela, entendeu? E aí eu costumo fugir. Hum, Tipo, não nem respondo às vezes. não, é. Qual é a dúvida? Não, Se isso é não, certo, se é errado, se eu não responder, você estaria tendo um comportamento errado, é isso? ah, não, eu me sinto bem, eu não respondo, eu fico tranquila, eu fico de boa, eu não acho que seja certo ou errado, se é uma coisa que eu faço por mim, entendeu? Tipo, não quero falar com essa pessoa, beleza. Lembrando que campo eletromagnéticos. Se uma pessoa que falar com você não está muito afim de falar com ela, você ignora ela, eu não tô falando que isso é ruim ou bom, mas quando você for falar com alguma outra pessoa que também que não vai estar muito afim de falar contigo, ela também vai te ignorar, que tudo é um campo eletromagnético, mas problema nenhum. Mas é sempre bom deixar isso claro para esse fator Já, campo eletromagnético ser percebido. Tá bom? já entendi isso, já vivenciei isso, de ignorar a pessoa, tipo, ah, não quero falar com essa pessoa aqui, depois no outro dia eu quero falar com outra pessoa e a pessoa não querer falar comigo. E tudo bem, assim, eu sei que isso acontece. Maravilha. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Igor, Fala, Davi. eu só quero comentar um ponto. Hum, Quando você comentou dos atos que você pode tomar para nunca mais fazer na vida, falou de questão de PDF, né? Eu queria comentar também de questão de, por exemplo, além de PDF, software ou assistir filme pirata, tipo assim, todas as coisas que você gera escassez que você às vezes nem percebe que está gerando. Todas as coisas que você faz que tem direito autorais e você às vezes faz de graça e na verdade teria que pagar para fazer aquilo ou para usar aquilo. Só vai comentar esse ponto. porque nesse caso a pessoa ela faz acreditando que está tendo uma economia ou algo que é tão comum que ela nem passa pela cabeça que seria algo errado. Só que é um comportamento que gera escassez. Gera escassez. Ponto. Vamos lá. Qual decisão, agora sim, qual decisão você pode tomar na sua vida? Uma, eu quero que você, estou falando para cada um de vocês. Qual decisão você pode tomar na sua vida e ver o setor, ver a decisão e tome a decisão, se realmente você for cumprir. Tô falando uma hoje, e esperar uma semana. Aí na próxima pode ser duas. Todo mundo está pensando? Outro ponto. Esse é extremamente importante. Vocês escutam muito eu falar paradigma, outro paradigma, etc. Tal.
No que diz respeito a paradigma da Matrix, paradigma quântico, nós podemos citar dois nomes, um de um lado, um do outro. Paradigma é um paradigma, porque existem vários paradigmas. Paradigma, lembrando, é um conjunto de crenças. Então, existe um paradigma econômico, no que diz respeito à economia, na Matrix, que é o paradigma de Adam Smith, que é o quê? Competição. Capitalismo selvagem. E existe o paradigma quântico, que é o paradigma de John Nash, que é o paradigma da cooperação. Até então, ok. Na prática é que o negócio embola. Não era, é muito simples. Só que ao praticar, como existe um comportamento muito forte no sentido de seguir, né? Seguir o automático, seguir a manada dentro do paradigma de Adam Smith, para colocar em prática o paradigma John Nash, que é o da cooperação, requer disciplina. Porque cooperação significa cooperar, não competir. O que significa? Vamos lá. Caso bem... botar um caso bem claro. Duas lojas de tinta, uma ao lado da outra. As duas lojas vendem tintas, às vezes algumas marcas iguais, outras parecidas. Quando uma pessoa ela vai escolher ou uma ou outra. E ela vai entrar numa. Se o preço for igual, beleza. Agora, se tiver preços diferentes e a pessoa, né, tiver um pouquinho de força de vontade, ela vai comparar os preços e vai comprar na que estiver vendendo mais barato. Ou seja, seriam, no paradigma Adam Smith, competição total. Até aí, o que aconteceria? O que acontece, né? Os donos, os gerentes, tendo ideias, muitas vezes ideias para derrubar o outro, em vez de pensar em crescer, uma ideia para derrubar o outro, porque sem o outro fica mais tranquilo. Sempre no sentido de um estar acima do outro, com a finalidade de literalmente fazer o outro falir, para ficar soberano ali. Esse seria a competição. Paradigma Adam Smith. Pelo qual o universo, claro que não está de acordo. E assim, o que acontece? Simplesmente fica tudo dentro do princípio da incerteza. Lei dos mais fortes, lei italiana. É isso. Essas duas lojas, no paradigma de John Nash, da cooperação, uma ajudando a outra. Uma se o dono ou o gerente de uma teve uma ideia boa, ele passa para o outro dono ou para o outro gerente. E por aí vai. O que acontece? O universo adora isso. O universo vai ajudar ambas as lojas. No outro paradigma, a pessoa vai contratar novos funcionários, né? Qualquer uma das lojas que vive no paradigma da competição vai ser tudo dentro do princípio da incerteza. Pode vir candidatos à vaga lá de funcionário bons, pode ser ruins, pode ser tudo. Geralmente será ruins. Por quê? Porque é média. A maioria infelizmente, a maioria das pessoas aqui do Brasil são ruins de trabalho. A verdade é essa. Uma pena, mas a verdade é essa. No paradigma de John Nash, se qualquer uma das duas lojas, até mesmo as duas, procurarem novos funcionários,
procurarem novos funcionários, o universo vai emanar, a palavra não é conspirar, a palavra conspirar é uma palavra negativa. Quando a pessoa fala, o universo conspira a meu favor, ela está dizendo que o universo vai contra ela, uma autossabotagem. Nesse caso, tá? Deixando isso de lado, nesse caso das duas lojas, quando eles forem procurar novos funcionários, o universo vai fazer questão de colapsar que apenas funcionários bons, experientes, ou que se não são experientes, que vão fazer acontecer com vontade de trabalhar, maduros, pode até não ser de idade, mas mentalmente, o ser maduro mentalmente é o mais importante, responsáveis, o universo vai trazer. Necessariamente, essas lojas vão ter uma tendência ao crescimento muito grande. As duas, né? Quando eu falo as duas, é porque eu estou do exemplo, é uma ao lado da outra. Já no paradigma de Adam Smith, essas duas lojas, uma ao lado da outra, como no exemplo, né? O exemplo é esse. Pode crescer? Pode. Algumas crescem. Mas é o seguinte, o dono ou o gerente ralando ali das 4 da manhã às meia-noite e por aí vai. Não é muito melhor aqui? Com o universo ajudando? Aqui seria o quê? Paradigma da cooperação. Paradigma de John Nass. Muito melhor. Só que na prática, até internalizar isso, requer disciplina e percepção. Eu digo isso por quê? Porque eu vivenciei mais ou menos... vivenciei essas energias da seguinte forma. Eu sempre, até hoje, uma das metas da mentoria é fazer membros serem mentores. Entrar no papel de mentor, exercer o papel de mentor também, ou algum trabalho relacionado. Tem muitas pessoas que já fazem. Fazer pessoas, vamos supor, uma pessoa entra na nossa mentoria, entrou hoje. Daqui a 3 meses, ela quer fazer exatamente o que eu faço. Ótimo! Essa é uma meta da nossa mentoria. Pode usar as mesmas práticas, problema nenhum. Pode usar nossos vídeos, pode liberar. Isso é o quê? Cooperação. Só que, mesmo tendo essa mentalidade desde o início, eu me lembro que ocorreu, né, no início, assim, nos primeiros meses, no primeiro ano, de alguns membros colocarem em prática a ideia que eu mesmo sugeri, só que, né, porque a Matrix suga. Só que aí, né, sempre vem outros membros falando, olha só, fulano de tal, sal do grupo, olha o que ele está fazendo, não sei o quê. A pessoa meio que querendo mostrar para mim que o membro virou um concorrente. Não é meu paradigma. Mas, se a pessoa não estiver muito bem, se ela não estiver numa frequência muito boa, aconteceu comigo, eu vibrei naquilo aí. Porra, que babaca. Assim, eu pensando, claro que eu não fui lá e cheguei a pessoa, mas fui lá falar com ela, tirar uma satisfação, mas aí rapidamente caiu a ficha, eu falei, olha só, peço desculpas, você pode fazer o que você quiser, mas eu cheguei aí até a pessoa e meio que dei uma chamada. Por ela estar fazendo algo que eu mesmo sugeri. Mas por que eu fiz isso? Porque veio aquele... a sementinha, não é a sementinha do mal, né? Mas a pessoa, né, com um paradigma totalmente da competição, veio no sentido de me puxar para essa mesma energia. Mas ela queria até ajudar, né? A membra que falou da outra. Hoje em dia, zero chance de eu cometer um erro desse. Assim, zero chance. Mas, totalmente, eu vibro, fico feliz quando tem algum membro fazendo um trabalho
que seja parecido. Mas o que eu estou querendo passar, o que eu estou mostrando para vocês, é que de forma automática, lembra a automação? De forma automática, a gente pode errar de uma forma e a pessoa pode até mesmo não enxergar o erro. Mesmo ela tendo convicção de que aquilo é errado, mas ela vai lá e erra e não percebe que tá tendo o ato pelo qual ela tem convicção que é um ato errado. O que parece ser fácil, às vezes, não é tão fácil assim. Mas é questão de disciplina. Percepção, disciplina. A cooperação, a pessoa voa. Na competição, a pessoa vai ter uma tendência muito grande a falir. Ou se ela for, né, aquela... Aí cabe até essa nomenclatura. Sangue nos olhos, aqui no paradigma da Matrix, o sangue nos olhos, ela pode ter crescimento também. Como tem, vários têm. Só que é aquilo. Não é uma coisa agradável. Pode até ser, mas a pessoa, todo dia ali, diante do princípio da certeza, competição, tem pessoas que gostam da competição. Elas acham que gostam, porque, na verdade, nenhum ser humano, em sua essência, vai gostar da competição. Ela acha que gosta. Quando ela vibra na cooperação, ela vai sentir um sentimento muito melhor do que o sentimento pelo qual ela achava que era algo bom referente à competição. A cooperação é o que há. Claro que você vai cooperar com aquilo que faz bem à coletividade. Cooperar com o que vai fazer mal à coletividade? Mal à coletividade? Não, vai cooperar com o que vai fazer bem à coletividade. Perguntas? Vamos finalizar a live. Perguntas? A live, o que eu tinha que passar foi passado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa. Eu não vou fazer a prática da cor porque termina 10h30, é o limite. Inclusive, estou querendo passar para as 10. Nem que comece mais cedo. Mas inclusive, eu peço feedback de vocês. Poucos falaram alguma coisa sobre isso, sobre o horário. Estou querendo passar para as 10, terminar às 10 e, se for o caso, começar mais cedo. Depois vocês falam comigo, não aqui online, mas no privado, do WhatsApp. Quem está em grupos relacionados à quântica, lei da atração, arquétipos, grupos do WhatsApp, e você ver que eu não estou, pede pro administrador me colocar, porque é uma forma muito boa de eu estar compartilhando aí os vídeos do YouTube. Alguém quer fazer alguma pergunta? Igor. Fala, Davi. Só um exemplo, então, para... eu vou, antes de finalizar a live, eu vou fazer pelo menos uma do gênio vai ter hoje. Fala, Davi, pode falar. Beleza. Só um exemplo, então. Então, tem um negócio que já existe. E aí eu tenho uma ideia melhor de como fazer aquele negócio, e aí eu quero abrir um igual, com essa ideia que eu tive. Para entrar no paradigma da cooperação, eu chego nesse negócio que já existe e falo dessa ideia que eu tive. Não necessariamente. Por quê? Se você está se sentindo obrigado a ir lá e falar, você pode ir lá e falar, ótimo, tá? Mas não é que você seja obrigado a ir lá e falar, tá? Mas continua, desculpa te interromper. Não, era só esse o raciocínio. Se eu teria que ir lá pelo paradigma da cooperação para ajudar esse outro negócio que já existe. Não. Assim, você não vai competir com ele, mas você também não vai ficar... porque se sentir na obrigação de ir lá ajudar, porque se você sentir essa obrigação de ir nesse, vai ter milhares de outros também. Então, não é uma obrigação. Mas você vai estar sempre disposto. E se porventura você tiver a chance de ajudar também, ajuda. Mas não é uma obrigação. Tenho que ir lá ajudar, senão... Não é assim. Tá?
Beleza? Entendi. Então para exemplificar para todo mundo, se no caso eu abro com essa nova ideia e eles chegam comigo quero implementar essa ideia para mim também e para ajudar no meu negócio, aí nesse caso eu ajudo. Sim. Beleza. Lembrando, um detalhe nesse ponto é que a criatividade é muito importante. Quando o negócio já está imitando um outro, claro que tem suas variáveis, mas um negócio que já está imitando outro já não tem uma criatividade. É claro que você mencionou, mas eu estaria implementando alguma outra coisa. É porque você não citou a questão específica. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: a criatividade é muito importante. Assim, a cópia não é muito, não é bem-vindo, não é uma coisa, não é algo sempre bem-vindo. Pode ser bem-vindo, pode não ser. Isso o quê? Pro universo, estou falando, tá? Ou a criatividade, o novo, a pessoa, a ideia dela, ainda que essa ideia alguém já teve em outro lugar, mas a pessoa não sabia que foi uma coisa dela mesmo. Isso é algo muito bom, fantástico. Tá? Mas por exemplo, tem ideias que não há problema algum em copiar, simplesmente porque aquela ideia tem que ser espalhada mesmo, às vezes. A pessoa não pode suprir muitos lugares ao mesmo tempo. Então, qual o problema? Então, cada caso é um caso. Tem que se analisar as variáveis aí. Mas destacar essa questão do... É sempre bom a pessoa ser criativa. A criativa é a maior inteligência que existe. Criatividade. Sempre ser criativa em vez de copiar. Só que, às vezes, a cópia também pode ser bem-vinda. Beleza, Davi? Mais alguém? Beleza. Mais alguma pergunta? Igor e Fernanda, posso falar? Pode. Sheila, pode perguntar também, tá, Sheila? Você falou no começo você falou você falou várias coisas, né? Teve a do dinheiro, né? Da questão da loteria, que não era bom ficar jogando, jogos de azar, né? Não é bom ficar jogando. E aí eu lembrei de uma coisa que um professor meu falou para mim que ganhou na loteria na quina, sabe? Aí no dia que ele foi buscar o dinheiro, só que ele faltou uma pedra para ele ficar milionário. Aí ele disse que... Não, aqui ninguém fica milionário com a quina. Eu não sei não, era alguma Se faltou uma dele. pedra, então ele ganha uma quadra. Então, mas vai, continua. Não, ele não ficou milionário, ele ganhou 7 mil reais. Faltou uma pedra para ele ganhar o prêmio final. Ele comprou um bolão, na verdade. Aí o bolão, faltou uma pedra para eles ganharem, ele dividiu com um monte de pessoas e ele ganhou 7 mil reais. Aí quando ele foi buscar na caixa, que ele levou o papelzinho, aí já fica todo mundo, ganhou na loteria. Ele disse que todo mundo já fica, né? A gente falou lá na senhora. A senhora olhou para ele e falou assim: você ganhou na loteria? Não tô acreditando. Ele, não, mas não foi bem assim, foi só um prêmiozinho e tal. Aí botou ele lá numa sala lá dentro, para ele receber lá dentro, e 7 mil, porque não podia receber lá na bancada lá, né, da caixa. Aí, beleza. Aí ele disse que ficou tão assim quando a mulher mostrou para ele: olha, faltou uma pedra para você ganhar não sei quantos milhões aí. Aí ele disse que o prêmio parecia que era uma coisa triste para ele, foi uma coisa triste. Ele ter ganhado e, ao mesmo tempo, para ele foi uma coisa como se tivesse perdido, entendeu? Entendi. Ele ganhou, mas ao mesmo tempo foi uma perca, né? Acontece muito isso na loteria, né? De você sempre querer mais e mais e mais e nem sempre dá certo, né? Também é um dinheiro que, de uma certa forma... As próprias pessoas que... A maioria das pessoas que ganham prêmios muito grandes na loteria, a maioria perde tudo. Porque a questão está na crença. Se a pessoa... Não adianta dar um bilhão de dólares para um morador de rua. Se não tiver alguém orientando, ele vai gastar tudo e vai voltar para a rua. Porque a questão está na crença. Pois é, e a outra coisa foi do copo, né? Que tu falou da taça, né? Sempre usa taça, que é melhor e tal. Aí como eu sou muito de vibe esporte, né? Aí eu comecei a usar garrafas, né? Garrafas mais legal, de prata. Aí eu fiquei doida para comprar uma garrafa de cobre. Aí eu vi que era muito bom você beber água numa garrafa de cobre, porque o cobre em si, ele preserva mais as propriedades da água e tudo. E como o nosso corpo é 70% água,
que era muito bom você, sempre que você for beber água, você abençoar aquela água. E aí, numa garrafa, tipo, eu estou usando agora uma garrafa de prata, né? Prata assim, né? Não é, é prata. Uma garrafa bem bonita. E aí, agora eu estou nesse hábito de usar garrafas, entendeu? Acho também é uma boa dica para quem não gosta muito de usar taça, assim, né? Eu acho que é uma ótima dica. E outra coisa... e outra coisa que falou também foi da questão da pessoa ser verdadeira, né? Que às vezes eu percebo que muita gente, tem situações que a pessoa vai e fala assim, não era eu. Às vezes a pessoa faz uma coisa e acha que não é a pessoa. Entendeu? Como se fosse, não sei se é um tipo de sabotagem que a pessoa acha que é um espírito que está comandando a pessoa, sendo que é a pessoa. Entendeu? Entendi. Mas o que tem? A pessoa faz uma coisa, aí fala isso. Aí às vezes fala, pode acontecer isso de não ser a pessoa mesmo? Claro. Ou a pessoa está se enganando? Pode. Tem situações que o espírito pode tomar conta completamente do corpo, matéria da pessoa. Acontece também da pessoa ser acaso dela sofrer hipnose, mas é o seguinte, para chegar nesse nível de desproteção, tá? É porque é algo que vai crescendo. Ela tá sem proteção nenhuma. Para ela resolver, o simples fato dela orar e pedir proteção já pode resolver. Mas às vezes ela está numa energia negativa tão grande que não adianta nem orar. E ela vai ter que buscar algo mais forte, uma religião e por aí vai. Tá? Mas existe isso sim, tá? Tá bom. Obrigada, viu? Nada. Mais alguém quer perguntar? Então vamos fazer a prática rapidinho aqui. Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Essa Fernanda que falou, quem é? Que Fernanda é que estava conversando, estava falando? Fernanda Grez. Fernanda Grez. Essa aqui é a lâmpada do gênio, ok? Tá visualizando? Sim. Então, você pode fazer um pedido. Posso falar já? Pode, gente tá esperando. Sim. Qualquer pedido que você quiser. O pedido atual seria todo mundo sair dessa frequência do Covid. Todo mundo sair dessa frequência do Covid. A das pessoas que tá com a frequência do medo do Covid, né? Porque tem muita esse gente pedido. Com medo. Pode ser concedido? Pode. Então o gênio, ele entendeu que você quer que todas as pessoas cure da doença, né? Em si, não sei se é uma frequência que não, calma aí. Na hora do pedido você fala. Do que foi feito o pedido, você espera o gênio falar. Escuta, tá. Senão, logo de cara, já cortado o pedido. Uhum. Você pediu para que as pessoas saiam da frequência do Covid. Ok, o gênio vai tirar essas pessoas da frequência do Covid e vai colocar elas na frequência do HIV. Seu pedido deu margem para isso. Certo? Ou errado? Não deu margem? Grace? Sim, eu estou impactada ainda com a transformação do pedido. Isso aqui, isso aqui é uma brincadeira, tá? Ninguém vai... Sim. Ninguém vai vibrar na frequência da HIV. Já 3 vezes. Tá? Pode ficar tranquilo. Mas isso aqui é apenas uma forma de mostrar como deve ser usado as palavras, como deve ser usado a linguagem do inconsciente. É para entender a linguagem do inconsciente. Uhum. Exatamente assim, dessa forma. Vou chamar mais uma pessoa para fazer a prática. Mais uma. Aliás, eu sempre dou preferência para quem está aqui no... Rafaela. Pode ser, Rafaela? Oi. Rafaela,
O gênio vai te dar um pedido. Um pedido. Pode pedir o que você quiser. Eu quero alegria sobre-humana. Qual o seu pedido? Alegria sobre-humana. Alegria sobre-humana. Isso. O gênio vai falar, tá bom. Alegria sobre-humana. Você só falou isso, alegria sobre-humana, né? Você nem falou, eu quero sentir alegria. Você só falou, alegria sobre-humana. Tá bom, alegria sobre-humana. O gênio pegou e trouxe pra ele. Ele do egoísta, trouxe pra ele. Certo? Entendi. Entendi. Mais uma pessoa. Elisângela, aqui, ó. Elisângela, você. Camisa branca. Você tem direito a um pedido. O gênio está te dando um pedido. Um pedido. Elisângela. Pediria saúde para todos nós. Repete. Saúde para todos nós. É isso? Isso. Tá bom. O gênio vai dar 0,00001 pouquinho de saúde para cada um de vocês, né? De todos nós também. Quem seria esse todos nós? Todos nós é meio vago, né? Mas zero, não era nem para todos nós, nem entraria, porque você não especificou, tá? Mas ainda assim seria 0,0000001 pouquinho de alegria, né? Saúde, certo? E é o seguinte, junto a isso, já que você deu margem, ainda vamos determinar que em detrimento disso é zero dinheiro, zero felicidade no relacionamento, zero felicidade com o emprego, zero tudo, e 0,001 na saúde, tá bom? É o gênio, certo? Mais uma pessoa para esse... Igor. Fala, Davi. Eu quero citar um exemplo, ver o que tá errado ainda em relação ao gênio. O pedido seria... Oi? O pedido para o gênio, para ver o que poderia melhorar. Você quer fazer? Isso. Não, mas te deram a oportunidade de fazer o pedido? O que há? Tá chegando já tá querendo chegar com o pé na porta? Não é assim. Já começou errado. Logo de cara, pô, o gênio já vai logo virar as costas. Não é assim que a banda toca. Concorda? Mas eu não pedi para fazer o pedido, eu pedi para falar o pedido para você corrigir. Ah, você quer falar o pedido? Eu quero que você corrija o pedido. O seu? Quando tiver a oportunidade de fazer o pedido. Isso. Pode falar. Qual seria o pedido, então? O gênio vai dormir. Não tem nada a ver com o pedido aqui. Vai. Pode falar. Beleza. O pedido seria... eu quero me tornar 100% unificado com o todo, o único criador do universo, até dia 30 de abril de 2021. Eu quero saber se tem alguma falha, algo que precisa especificar nesse pedido, entendeu? Existe 1% unificado? O unificado é unificado. Existe 1% unificado ou 2% unificado. Quem está unificado, está unificado. Certo? 100% unificado. Entende? Quando a palavra unificada significa a centelha divina e o ego formando uma coisa só. Certo? Se a centelha divina e o ego estão formando uma coisa só, não existe 1%, 2%, 50%. Unificado é unificado. Visualizou essa questão? Davi?
Sim, mas se a pessoa está no processo de unificação ainda, ela não está 100% unificada. Não, então, olha só. A pessoa, ela não está unificada, ou ela está unificada. A pessoa pode estar unificada ou não estar unificada. O que você está querendo dizer é iluminação. A iluminação que tem graus. Mais iluminada, menos iluminada. Agora, unificada, ou ela é unificada ou ela não é unificada. Existe meio unificada. Tá captando? Entendi. Existe meio. Se ela está unificada, ó, para unificada. Se ela está unificada. Não existe um meio unificada. Porque a palavra unificada por si só já é unificada. Tá visualizando? Tô conseguindo ser claro? Sim. Agora, iluminação, aí sim entende que tem graus. Mais, menos, maior, menor. Aí vamos continuar. Até para finalizar a live. Aí você falou, quero estar 100% unificada com todo. Certo? O único criador do universo até 30 de abril de 2021. Até 30 de abril de 2021. Então, aí é o seguinte. Cada mente, Davi, vai ter a sua nuance. Tá? Um detalhe, o único criador do universo. Você poderia, só para deixar claro, porque o criador do universo, não necessariamente, eu assim, só para deixar 100%, tá, Davi? Para o consciente não ter dúvidas. Eu faço muito isso no processo de fotoleitura, na ativação, tem as perguntas lá para poder ativar. Aí eu fico muito atento quanto a isso. Eu botaria aquele que criou o universo, porque criador do universo pode ser que seja uma pessoa criadora que está no universo, mas assim, só para não ter mais de dúvidas, entendeu o que eu tô falando? Beleza, entendi. Tá? Porque pode ser uma pessoa criadora ou criei o mouse, né? Um criador. Pode ser um criador que está no universo. Criador do universo. É um criador do universo. É um jogador do time do Flamengo. Entende? Jogador do time do Flamengo. Criador do universo. Agora, o único criador, o que criou o universo, aí eu acho que fica mais para não gerar dúvidas. Porque a gente não sabe o que se passa lá no inconsciente, né? Então, se deixar o mais eu ia falar a palavra amarrado. Amarrado é algo muito pejorativo. O mais específico possível para não dar margem a erros, melhor. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, uma simples letrinha, e quando eu faço isso na fotoleitura, eu faço o processo, as perguntas, para minha mente responder, e assim ativo toda a matéria, às vezes, uma preposição faz diferença. Aí eu vejo lá, vou comparar com o outro, numa matéria eu tive um aproveitamento muito maior, porque, às vezes, uma preposição, um erro de uma letra muda. Então, o mais específico possível, melhor. E isso é algo, vou até deixar para a live que vem, que já são 10h52, usar a mente em próprio benefício, quase ninguém faz esse sentido de dar comandos para a mente, entender que tem um computador aqui que recebe ordens também. Tipo, me leva na origem do problema. Vum! Né? Comandos. As pessoas não usam no dia a dia. Assim, a pessoa programar. Não preciso botar despertador. Vou acordar horário tal. Começar a treinar a mente nesse sentido. Mas é isso. Forte abraço a todos. E avante!